Esse menino de 13 anos foi condenado à prisão perpétua, sem direito a condicional. O que ele fez com a própria prima de 6 anos foi terrível. Esse caso gera muitas discussões por conta da idade dele. Eu sou Luciano Galhoto e esse caso na época tomou as notícias por ele ter sido julgado e condenado como adulto. Tudo acontece no estado da Flórida, nos Estados Unidos, no ano de 1999. Leonel Alexander Tate nasceu em 30 de janeiro de 1987 e vivia com a mãe, Caitlin Tate. A mãe dele, inclusive, na época que tudo aconteceu, era policial rodoviária. Desde bem jovem, de acordo com as notícias, Leonel Tate já tinha alguns problemas lá na escola. A mãe dele teve que ir para lá muitas vezes para resolver esses problemas. Só que não era nada muito sério. O que era sério mesmo foi o que rolou no dia 28 de julho de 1999, uma quarta-feira. Nessa noite de quarta, uma amiga de Caitlin tinha procurado ela para ver se ela podia ficar cuidando da filha dela. Essa amiga era uma moça chamada Louise Unick e sua filha era Tiffany Unick, de 6 anos de idade. E isso não era uma coisa nova, já tinha acontecido outras vezes, de essa menina ficar na casa de Caitlin. Isso porque as mães, Louise e Caitlin, tinham crescido juntas na Jamaica. Elas passaram toda a infância juntas lá, antes de as duas se mudarem para os Estados Unidos. Então, Caitlin, nessa quarta-feira à noite, recebeu Tiffany e estava tudo correndo bem, até que ela fez janta para Tiffany e Leonel, para o seu filho. Eles jantaram e depois os três foram assistir televisão na sala. E um pouco antes das 10 da noite, Caitlin resolveu subir as escadas para ir dormir. Só que as crianças ficaram lá embaixo. Ficaram assistindo televisão. Nesse momento, estava rolando um programa de luta livre que é muito famoso nos Estados Unidos. E de acordo com os relatos também, era o programa preferido de Leonel Tate. Estava correndo tudo bem, até que Caitlin começou a ouvir um barulho muito alto, vindo lá de baixo. E isso era mais ou menos às 10 da noite. Daí ela grita então, lá de cima, para as crianças pararem de fazer barulho e se acalmarem. Só que o grande detalhe é que ela não foi lá embaixo naquele momento para ver o que estava acontecendo. Ela ficou lá no quarto deitada. O barulho então parou, só que depois de uns 40 minutos, que era mais ou menos 10h40 da noite, o Leonel correu lá para o quarto da mãe, com uma notícia nada boa. Ele disse que Tiffany não estava respirando. Desesperada, Caitlin desceu correndo e percebe que ela realmente estava desacordada. E mais que isso, os relatos são que ela já estava fria naquele momento. Caitlin pergunta então para o filho o que tinha acontecido. E ele disse que os dois estavam brincando, só que estavam brincando de luta livre, reproduzindo, segundo ele, os movimentos que eles viam na televisão. E o problema é que a diferença de tamanho entre os dois. O Leonel, na época, pesava quase 80 quilos e Tiffany só tinha cerca de 20 quilos. Ele também era bem mais forte e alto para a idade dele. Então imagina a força dele comparado com a dela. Ele contou que deu uma chave de braço na Tiffany e depois ela teria caído e batido a cabeça na quina da mesa de centro. Depois disso, ela teria ainda ficado se debatendo um pouco ali no chão, até ficar quieta. Aí alguns minutos passaram e ele resolveu então subir e chamar a mãe. Ele contou tudo isso para a mãe no meio daquela confusão, enquanto a Caitlin pegava o telefone e ligava para a emergência. E quando os paramédicos chegaram lá, já não tinha infelizmente mais o que fazer. A Tiffany já estava sem vida. No primeiro momento, até se imaginou que aquilo poderia ter sido um acidente mesmo. Só que quando a autópsia é feita, essa história muda completamente. Isso porque foram detectados mais de 35 lesões espalhadas por todo o corpo de Tiffany. Eram lesões bem sérias, como por exemplo, crânio rachado, hemorragia cerebral, costelas quebradas, laceração no fígado, entre vários outros machucados também. Chegaram a dizer que as lesões eram compatíveis com uma queda do 3º andar. Também foi colocado no relatório que essas agressões teriam durado pelo menos 5 minutos. E a investigação começou a dizer que aquilo não tinha sido um acidente. Ele até podia estar reproduzindo o que ele via na televisão. Só que tinha algo a mais ali. Para a acusação, ele já tinha mais intenções. E não tinha sido uma, entre aspas, brincadeira. O Leonel afirmava que sim, que era só uma brincadeira e que eles só estavam repetindo os movimentos da televisão. Esse caso foi rolando na justiça e foi divulgado que Leonel, mesmo tendo apenas 13 anos, seria julgado como adulto. Se condenado por homicídio em 1º grau, ele poderia então pegar uma prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Antes do julgamento, foi oferecido para ele e para a família um acordo. Se ele se declarasse culpado de homicídio, que ele tinha culpa sim, mas que não tinha planejado aquilo antes, nesse caso, aceitando o acordo, ele ficaria preso por 3 anos em um centro de detenção juvenil.
e depois ele teria que cumprir mais 10 anos de liberdade condicional. Só que a Caitlin e a defesa não quiseram aceitar esse acordo, porque eles achavam que tudo isso tinha sido, sim, uma brincadeira, e ele era inocente e não tinha culpa. Com isso, então, em 2001, o julgamento aconteceu. Depois de 2 semanas, o verdito veio. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, o que tornou ele, naquele momento, a pessoa mais jovem da história moderna a ter esse tipo de condenação. Ele só tinha 13 anos. Na época, essa condenação gerou muita discussão. Começou a surgir muita gente para defender ele, dizendo que a justiça tinha sido dura demais nessa pena, porque era apenas um menino de 13 anos. A defesa então entrou com vários recursos. O caso foi se desenrolando na justiça até que, em 2003, teve uma reviravolta na história. O Tribunal de Apelações deu uma olhada de novo nesse caso e disse que não tinha sido um julgamento justo naquela época. Basicamente, eles afirmaram isso porque as capacidades mentais dele não tinham sido analisadas antes do julgamento. E aí, essa condenação foi revista. Na audiência, ele declarou culpado de homicídio em 2º grau. E ele fez o acordo que já tinha sido oferecido antes. Dessa vez foi uma condenação nova. Como ele já tinha cumprido naquele momento 2 anos e pouco preso, desde 2001, ele foi então para casa, uma prisão domiciliar. Isso durante 1 ano. E aí, em janeiro de 2004, ele passou para a liberdade condicional. Ele estava na rua de novo e deveria cumprir 10 anos nessa condicional. Só que o caso teve uma nova reviravolta pouco tempo depois. Já em setembro de 2004, ele foi detido pela polícia na posse de uma faca perto da sua casa. Isso já era uma violação de liberdade condicional. Aí, ele foi novamente para o tribunal. E foram acrescentados mais 5 anos nessa liberdade condicional. Então agora ele teria que cumprir 15 anos dessa condicional, só que ainda não terminou. Em maio de 2005, ele voltou a se meter em uma confusão, mas dessa vez foi bem pior. Ele estava na casa de um amigo, ele liga pedindo uma pizza e quando o entregador dessa pizza chega, ele ameaçou o entregador com uma arma e o roubou. Esse entregador fugiu, ligou para a polícia e identificou ele, o Lionel Tate. Ele foi levado então mais uma vez para julgamento. E ele confessa que estava mesmo em posse de uma arma, só que ele afirma que não foi ele que roubou aquela pizza. Enfim, resumindo aqui, depois de vários desenvolvimentos na justiça, em 2006 ele foi condenado a 30 anos de prisão pela violação da liberdade condicional. E depois também foi julgado e foi acrescentado mais 10 anos por conta daquele roubo. E ele vai cumprir essa pena de 10 anos simultaneamente com a de 30. Então ele fica só 30 preso. E atualmente ele está preso cumprindo essa pena na prisão estadual da cidade de Jasper, na Flórida. O que gera muita discussão ainda hoje nessa história, nesse caso de Lionel, é o fato de ser o primeiro crime, quando ele ainda era menor e tirou a vida de Tiffany. Muita gente acha que aquela condenação foi severa demais. E também tem quem está do outro lado e diz que foi certo e que nem deveria ter sido revista aquela pena.